O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Declaração dos BRICS fala em crise no Sudão, Iêmen, Coreia do Norte e Síria, mas ignora Venezuela e Bolívia. Isso. Tivemos a cúpula dos BRICS, agora em Brasília, que ocorreu por 2 dias, encerrada hoje. Né? Tivemos fotos oficiais, tivemos a presença de todos os líderes e tivemos a declaração de Brasília, né? A declaração final. E o que acontece? Né? Primeiro, vamos, né, novamente aqui, vamos aos fatos. Tivemos uma cúpula, digamos assim, um pouco mais modesta, pensando no grupo como um todo, né, no grupo de 5 países. Tivemos uma cúpula que, segundo algumas informações, né, de bastidores, foi marcada muito por uma aproximação entre o Bolsonaro e o Xi Jinping. Lembrando que o presidente chinês, além de estar no Brasil para o BRICS, também fez uma visita ao Bolsonaro. Tá? Foi aproveitando o mesmo voo, 2 em 1, mas 2 coisas separadas. Então, tivemos encontros bilaterais também, e o Bolsonaro teria dito, nessa reunião, a portas fechadas, tá, que ele falou aquelas coisas da China por conta da campanha eleitoral, mas que elas não refletem a verdade. Que isso, Xi, eu sou seu companheiro, seu camarada, como vocês dizem aí na China, né? Meu Deus. Você está se empolgando muito com essa coisa de imitar o Bolsonaro. Depois que eu disse que sua imitação era melhor que a do Fernando Caruso, você se empolgou muito. Mas... Subiu a cabeça. Mas... E é uma coisa que a gente já vinha comentando aqui no programa há muito tempo, né? De que o discurso eleitoral é uma coisa, a realidade é outra. E o único, né, o encontro entre o Bolsonaro e o Xi Jinping foi o único, inclusive, que foi no Palácio do Itamaraty. Tá? Todos os outros encontros foram ali meio que, não no improviso, é claro, mas do Bolsonaro sendo o anfitrião ao Modi, ao Putin, ao Ramaphosa. Com o Xi Jinping teve uma visita propriamente dita dele ao Palácio do Itamaraty, com dragões da independência perfilados, e tocou o hino, os hinos, né, e tudo mais. Então, foi muito marcado por essa aproximação, digamos assim, reaproximação, né, entre Brasil e China. Também foi marcada... segundo, né, como eu disse, algumas informações de bastidores, ali por alguns eventuais problemas, né, de logística, alguns atrasos, né, quem trouxe essas informações são, por exemplo, o Gustavo Uribe e a Thalita Fernandes, né? Então você teve ali tocou música sertaneja na orquestra, né? E aí o Vladimir Putin chegou atrasado, né? A delegação russa reclamou, enfim. Do calor, provavelmente. E aí o que aconteceu? Esse atraso do Putin teria atrasado o encontro do Bolsonaro com o Cyril Ramaphosa. Né? O Putin usou umas palavras lá em português para falar com a imprensa, enfim, saindo dessa questão, né, do backstage, nós tivemos um desdobramento concreto desses problemas de logística, que foi o seguinte, né, o fórum empresarial da cúpula dos BRICS acabou ficando um pouco esvaziado, já que alguns integrantes das delegações estrangeiras, né, não conseguiram chegar no local, já que a organização proibiu
que carros particulares, táxis ou serviços de aplicativos entrassem no local do encontro. As pessoas eram levadas ao Clube do Exército, que ficava a 2 quilômetros da cerimônia, e o traslado seria feito por vans. Porém, integrantes de delegações, jornalistas credenciados, enfim, não tiveram, né, esse traslado feito com essas vans. Então, teve ali, de fato, um problema de logística em relação ao fórum empresarial. Né? E aí, uma das grandes discussões sobre a cúpula dos BRICS, e aqui eu vou discordar de alguns analistas, e isso não é uma alfinetada, não é iniciatreta, não é uma divergência. É apenas uma divergência, que é o seguinte: muita gente disse que a cúpula não ter tido um grande impacto, uma declaração de grande impacto, ou grandes articulações, seria uma demonstração de uma irrelevância política do BRICS, ou de que o BRICS está entrando em declínio, alguma coisa assim. Ao meu ver, essa interpretação está errada. Por quê? Porque, ao meu ver, a falta dessas notícias bombásticas, digamos assim, se deve por 2 motivos, que não são declínio do BRICS, mas que é hoje um gap, uma distância interna no BRICS, em que você tem, de um lado, Rússia, Índia e China cada vez mais aprofundando as suas relações. Já tivemos 2 encontros no formato RIC, né, Rússia, Índia e China. Temos Rússia e China realizando comércio em suas moedas para fugir ali do sistema financeiro centrado nos Estados Unidos, até por conta das sanções. Temos a Índia também ali, embora com divergências com a China por conta da Caxemira e tal, cada um com sua agenda própria, mas a Índia também muito presente, a Índia que é uma grande parceira russa em investimentos militares, como no novo avião stealth que vai ser usado pelos 2 países. Então, assim, é uma distância desses 3 países com África do Sul e Brasil. Por quê? A África do Sul passa por uma crise política interna muito forte, passa por uma crise econômica muito forte, e a África do Sul tem progressivamente, não vou dizer perdendo, mas há 10 anos atrás, quando surgem os BRICS, 20 anos atrás, né, quando nós temos ali década de 1990, a África do Sul era, indubitavelmente, a grande economia, o grande Estado africano, pelo menos da África negra, tirando ali o norte da África, do Mediterrâneo. Hoje, essa posição ela já não é tão em conteste assim. Né? Hoje você tem, por exemplo, a Nigéria atraindo muita atenção em diversos aspectos econômicos. Hoje você tem o Quênia, né? O Quênia, embora ainda esteja um pouco para trás, mas o Quênia também tem crescido. Então, a África do Sul, mesmo dentro do seu contexto regional, ela está um pouco enfraquecida. E, finalmente, o Brasil, que também um cenário de crise política, também não está com a economia favorável e, além disso, tem um novo governo, ou seja, a África do Sul também tem um novo governo, mas que, de certo modo, é uma continuação do anterior. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, nós temos um novo governo que tem promovido mudanças muito profundas, sejam elas boas ou ruins, aqui não é esse o foco, mas que tem promovido mudanças muito profundas na sua política externa, incluindo aí um distanciamento do BRICS, uma aproximação muito grande dos Estados Unidos, que vai ser vista com desconfiança por aqueles outros 3 atores. Por quê? Porque a Rússia sofre sanções dos Estados Unidos, a Índia sofre pressão dos Estados Unidos para não comprar armas russas, para parar de comprar petróleo iraniano, a China, né, é o grande adversário geopolítico do governo dos Estados Unidos, com a guerra comercial, a saída do acordo de armas nucleares de alcance intermediário, que a gente explicou anteriormente, que embora fosse um acordo com a Rússia, os Estados Unidos saíram por causa da China, né? Questão da Península Coreana, tudo isso. Então, não é que o BRICS se tornou irrelevante ou enfraquecido, ele está passando por uma distensão interna, né? E essa distensão interna, ela ainda assim, ela pode ser aproveitada
com algo, por exemplo, que o professor Matias Spector mencionou na primeira participação dele aqui com a gente no Xadrez Herbal, que é a cúpula do BRICS é uma oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, o Brasil ter um encontro, olho no olho, direto, com a principal liderança chinesa. Coisa que, por exemplo, nenhum outro país da América Latina tem. Embora a China seja importante economicamente como parceira comercial, investidora, para quase todos os países latino-americanos, os nossos vizinhos, eles não têm essa garantia de que, olha, pelo menos uma vez por ano, o presidente da China e o presidente do Brasil vão sentar cara a cara, conversar e ter uma oportunidade ali de resolver ou desavenças ou melhorar parcerias, enfim. Assim como Índia, assim como Rússia, assim como África do Sul. No caso da Índia, por exemplo, a Índia é um parceiro que tem crescido. Então, isso aqui não estou nem falando de questões ideológicas, né? Por exemplo, tem gente que fala que o Brasil tinha que se distanciar do BRICS porque a Rússia e a China são comunistas. Quem liga a Rússia ao comunismo está completamente ultrapassado. A gente já explicou isso aqui várias vezes. Né? A Rússia atual, o governo atual russo. Mas o Putin foi agente da KGB. Tudo bem, mas ele... Enfim... Então, é muito complicado falar em que nós temos uma irrelevância do BRICS. O que nós temos hoje é uma distensão interna e também um pouco um desequilíbrio interno. Né? Por exemplo, quem comentou um pouco sobre isso no Twitter foi o professor Dalvison Belém Lopes, né, que... às vezes faz alguns comentários lá no Twitter, inclusive eu pretendo convidá-lo um dia, né, para aparecer aqui no programa ou no repertório, tem o livro dele, e ele coloca que a China é uma potência global, a economia indiana já passou a economia britânica, enquanto isso, África do Sul e Brasil não cresceram tudo que se especulava que iriam crescer nesse tempo. Então você também tem isso, você também tem esse desequilíbrio interno, de que antes eram países que tinham desafios relativamente similares e hoje já não são mais tão similares assim. Hoje, Índia e Brasil, em vários aspectos, não estão no mesmo patamar, por uma série de motivos. Então, eu discordo que seja uma questão de irrelevância dos BRICS, porém, é importante a gente pontuar essas questões internas. E aí, uma parte dessa discussão veio na fala do Putin, né, aqui no Brasil, dizendo que os BRICS deviam focar a sua cooperação também em questões financeiras e laços econômicos. Né? Nós temos ali o novo Banco de Desenvolvimento, que é apelidado de Banco dos BRICS, né? Que está num processo ainda de consolidação, sofreu ali alguns reveses no seu cronograma, porém é um banco que, quando for formalizado, pode ser uma arma muito forte. A previsão é que o novo Banco de Desenvolvimento realize nos próximos anos investimentos de mais de 2 bilhões de dólares no Brasil, como um banco de fomento de infraestrutura, especialmente. O novo Banco de Desenvolvimento a gente já comentou isso muitos anos atrás, né, mas ele é uma forma da China contornar o Banco Mundial, que é dominado pelos Estados Unidos. Né? Tivemos um café da manhã entre a cúpula do novo Banco de Desenvolvimento e a cúpula da Confederação Nacional de Indústria, da CNI. Tá? Isso passa longe de ser, sei lá, uma aproximação comunista, alguma coisa assim. Né? Então, embora nós tivemos alguns reveses nesse cronograma, são questões importantes ainda. Né? Não dá para você descartar o BRICS, não dá para você dizer que o BRICS é irrelevante ou que ele está hoje disfuncional, enfim, alguma coisa assim. Né? Não dá para desmerecer quando você tem ali 5 dos principais países distribuídos regionalmente reunidos no mundo. Tá? O grande questão é essa dissidência interna, essa distensão interna. E aí a gente vai para a declaração de Brasília, né, para a declaração final, que foi o seguinte: ela não é ambiciosa justamente por conta dessas dissensões internas. E eu queria muito ser uma mosquinha
para saber como é que foi a conversa entre o Putin e o Bolsonaro. E aí, por quê? Porque a declaração final, como a própria manchete que você leu, ela não menciona as crises regionais. Por quê? E cabe lembrar que, por exemplo, Putin reconheceu a senadora Jeanine Áñez como a presidenta provisória, vamos dizer assim, da Bolívia. Né? Isso, a gente vai falar bastante da Bolívia no próximo bloco, obviamente. Então, mas por que esses assuntos regionais ficaram de fora? Né? Primeiro, por serem temas que nós não temos, né, uma total concordância, né? Brasil, Rússia e China não concordam em relação à Venezuela, né? Por exemplo, o Brasil reconhece o Guaidó, Rússia e China não. E segundo, também tem uma questão, o Brasil é o líder regional e seria o defensor dessas pautas em relação aos BRICS, não, digamos assim, não firmou isso, não insistiu nesse assunto. Talvez para não comprar uma briga, uma dissidência, talvez porque não chegaram num ponto em comum, mas o fato é muito complicado você ter uma declaração da cúpula dos BRICS ocorrendo em Brasília e não mencionar as duas principais pautas regionais do momento, que são Bolívia e Venezuela. Sobretudo Venezuela, né? Porque Sim. já é uma posição mais estabelecida, assim, vamos dizer. A Bolívia ainda dá para dizer que é uma questão ainda muito recente, né? Talvez fosse bom mesmo esperar os desdobramentos, mas em relação à Venezuela, todos já têm uma posição bastante consolidada. Isso. Você fez uma observação muito boa. De fato, no caso da Venezuela, pelo menos tinha que ser mencionado. Então, assim, é um distanciamento do Brasil, foi uma falta de força brasileira, né? O Ernesto Araújo celebrou, por exemplo, que a declaração reforça a soberania dos Estados nacionais perante as organizações que eles fazem parte. Ok. Isso daqui é uma coisa que basicamente todo mundo conhece, e isso é uma coisa que inclusive a própria Rússia, a própria China também defendem, né? Mas aí reforçamos a visão antiglobalista. Ok, mas assim, é uma visão que é uma coisa que inclusive do ponto de vista do direito internacional é quase óbvio. Então assim, a ausência de Venezuela acabou sendo muito, muito forte. Aí teve a questão de reforçar a soberania nas questões ambientais, que foi uma forma da China apoiar o Brasil nas questões da Amazônia, né? Ao mesmo tempo, a ausência da Venezuela é um pouco, né, debatível. Para quem quiser, tá? A gente não vai passar por todos os pontos, né? Mas para quem quiser, vai no site do Itamaraty. Tem a Declaração de Brasília na íntegra. Se você estuda para o concurso do Itamaraty, inclusive, a leitura é obrigatória. São, no preâmbulo, 4 parágrafos. A declaração em si tem 73 parágrafos, né? Alguns bem curtinhos, né? Então, por exemplo, o último é: Brasil, Índia, China e África do Sul estendem total apoio à Rússia para sua presidência dos BRICS em 2020 para a realização da 12ª cúpula do BRICS em São Petersburgo, né? Ou seja, uma coisa bastante protocolar. Ao mesmo tempo, você tem ali outros, né, que falam do encontro de ministros do meio ambiente, que falam de combate à corrupção. O que acontece? Outro motivo, e aí sendo bastante honesto, essa declaração saiu hoje, tá? Então não deu tempo de eu também ler tudo. Então é possível que algum outro ponto que tenha ficado de fora, alguma coisa assim, eu até aborde em texto, tá? E aí, depois, né, nós temos ali uma lista de resultados, iniciativas e documentos adotados ou assinados. Depois tivemos uma lista de reuniões realizadas sob os auspícios da presidência brasileira, com reuniões de líderes, reuniões ministeriais, reuniões de altos funcionários e setoriais, reuniões de intercâmbio interpessoal, empresariais, judiciários e legislativos e atividades restantes da presidência brasileira do BRICS em 2019. No total, 116 reuniões foram realizadas sob a presidência brasileira do BRICS, né? E aí isso pega todo o ano de 2019. Então, por exemplo, né, reuniões de intercâmbio pessoal, você tem lá, desde o torneio do BRICS de pentátlon militar,
realizada em março no Rio de Janeiro, até Isso eu não sabia. a conferência As Competências do Futuro do BRICS, no dia 14 de novembro de 2019, em Brasília, também conhecido como ontem, /hoje, né? Porque a gente ainda não dormiu, então ainda é dia 14. Pentatlo é interessante porque são 5 países, né? São 5 países, portanto 5 modalidades. Lembrando que a Rússia organiza o pentatlo de tanques. É sério. Eu sei. Você tem que fazer tudo que inclui no pentatlo, só que com um tanque. O tiro é com o carro de combate, é corrida de carros de combate, tem lá guinadas e tal. E o país que ganha um tanque. A Armênia tem um T-90 lá, tipo, num monumento que eles ganharam quando conquistaram a Olimpíada de tanques. Que assim, só a Rússia para organizar, né? Agora, uma coisa interessante sobre essa reunião, que passou a largo de muitas notícias na imprensa, que eu achei assim interessante, pessoalmente, não pessoalmente, mas né, eu achei curioso, que foi estabelecido a criação de uma rede de banco de leite humano no contexto do BRICS. Né? Então, dentre várias outras questões, né? Então, como eu disse, para quem quiser mais aprofundamento, vá lá no site do Itamaraty, vai lá, Declaração de Brasília, da 11ª Cúpula dos BRICS, tem lá o texto na íntegra, tá? Falando de cooperação econômica e financeira, falando de antiterrorismo, falando de tudo. No geral, é uma declaração bastante protocolar, tá? Isso é importante de colocar. Não teve grandes avanços, não teve grandes... algo bombástico, digamos assim. De qualquer maneira, é algo importante. E aí, novamente, na parte de conjunturas regionais, você tem lá um parágrafo sobre Síria, um parágrafo sobre Iêmen, um parágrafo sobre Palestina e Israel, um parágrafo sobre a região do Golfo, um parágrafo sobre Afeganistão, um parágrafo sobre Península Coreana, um parágrafo sobre Sudão, um parágrafo sobre Líbia, e não tem Venezuela. Isso é muito esquisito. Até por ser uma presidência brasileira. O país que é aqui do lado, né? Então, resumidamente, sobre os BRICS, eu infelizmente, eu inverti um pouco a ordem das coisas, né? Que eu comecei com a análise e depois fomos para os fatos. Mas, de qualquer jeito, tá aí. E, antes da gente continuar aqui na América Latina, 4 notícias ligadas ao BRICS, né? A primeira delas, na Índia, a Suprema Corte julgou, né, aquele caso que a gente mencionou no programa passado, sobre o local de Ayodhya, e a Suprema Corte decidiu que os hindus vão poder construir o seu templo lá. Tá? Isso foi muito comemorado pelo governo, porém gerou algumas críticas de algumas organizações de direitos humanos. Por quê? Porque é no local que tinha uma mesquita, construída no século XVI. Essa mesquita foi incendiada por nacionalistas hindus em 92. Então, quando a Suprema Corte fala, olha, o local é dos hindus, muita gente está falando que, olha, e agora se eles tacarem fogo em outras mesquitas para construírem templos em cima, vão poder? Né? Então, teve essas críticas, porém, a Suprema Corte deu ganho de causa aos hindus, tá? Dizendo que, historicamente, né, tinha um templo hindu ali e um pedaço de 5 acres de terra ao lado, tá, vai ser designado para os muçulmanos poderem construir uma mesquita, tá? Mas não é no mesmo local. Em Hong Kong, continuamos protestos, continuamos com imagens de violência e essa semana tivemos um vídeo mostrando um policial atirando num manifestante a queima-roupa. Ele estava sendo cercado por manifestantes e também tivemos uma pessoa, tacaram fogo numa pessoa. E o comandante da polícia de Hong Kong disse que a coesão social está em rápida erosão, né? Então, uma declaração relativamente forte, né? Então, mas, infelizmente, não, a notícia em Hong Kong é que os protestos e a violência continuam. Em relação ao contexto geral, repito que algumas semanas atrás a gente explicou
mais ou menos tudo que tinha para explicar em relação a Hong Kong e os protestos, certo? Na África, a South Africa Airways cancelou todos os seus voos por conta de uma greve, por falta de pagamentos. A companhia aérea ela está completamente quebrada e ela já passou por 2 bailouts do governo. Muita gente especula se vai ter como ter um terceiro ou não, se ela vai à falência, se ela vai fechar, enfim, como é que vai ficar a situação. Ouvintes nossos que tenham comprado passagens aéreas da South Africa Airways, fiquem de olho. Inclusive, quem tiver alguma coisa a compartilhar, algum relato, alguma observação, fique à vontade, comenta no site Xadrez Herbal, manda nas redes sociais ou manda em contato@xadrezherbal.com, certo? E, finalmente, na China, 2 casos de praga, de peste, do Brancaleone. Achei que você ia recitar a música do Titãs, o Pulso. Não. Estamos falando aqui de peste, né? A morte negra, tá? A Idade Média, né? Aquela parada toda. A gente está cada vez mais perto da Idade Média. Lembrando que dizer que o pessoal na Idade Média achava que a Terra era plana, tem muito de lenda, tá? Já sabiam que a Terra era redonda. Eu tô falando de outras questões. Ok. Mas tinha muita gente que já sabia que a Terra era redonda, né? O próprio conceito ali de orbe, enfim, né? E aí, meu caro Matias, a gente sai dos BRICS, mas ainda fica no Brasil, ainda fica em Brasília, onde tivemos ontem, quarta-feira, dia 13, os eventos ligados à invasão ou entrada, tá, na Embaixada da Venezuela em Brasília. As coisas ainda estão muito nebulosas, a gente vai passar pelo factual e, novamente, né, a gente não vai repetir o áudio, porém, a nossa querida ONU Lulu, Ana Luísa de Moraes Campos, mandou algumas informações que ela achou importantes de serem pontuadas, tá, sobre essa questão que, como ela mesma disse, inclusive, ainda está tudo muito nebuloso, mas para evitar, inclusive, aqueles erros, aqueles chavões, que inclusive acontecem nas melhores famílias, os melhores podcasts, como já aconteceu aqui, de dizer, por exemplo, que a embaixada é um território soberano, né? Pois é, inclusive o próprio senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, que é presidente da Subcomissão de Relações Exteriores do Senado no parlamento, que está tratando da crise na Venezuela, repercutiu isso, né? E eu acho que é interessante, né, para quem quiser se aprofundar nessa questão, ler na íntegra a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. Ok, você mandar as pessoas lerem a Convenção de Viena é mancada. Mas, pô, são 53 artigos, Felipe. Pois é, tá tudo lá. A própria no Lulu, no Twitter, linkou já. Eu sei, mas ninguém vai ler, ninguém quer ler esse negócio. Eles ouvem o podcast justamente para isso, pra gente mastigar para eles. Né? Os nossos ouvintes são como pequenos passarinhos e nós somos ali a mamãe pelicano. Entendeu? Inclusive, cara, pelicano é um bicho muito grande. Pois é. Eu já vi de perto. Pois é. No Chile. Exatamente. A primeira e única vez que eu vi um pelicano tipo, você vê foto, você acha, nossa, ele é grande, né? Mas você olha de perto e você fala, mano, ele vai me comer. se ele quiser me engolir, ele consegue. Né? Mas voltando aqui, saindo dos pelicanos, manhã de quarta-feira, dia 13. Cerca de 20 pessoas, simpatizantes do Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, líder da Assembleia Nacional e reconhecido pelo Brasil como presidente interino da Venezuela, entraram ou invadiram o prédio da Embaixada Venezuelana. A Embaixada Venezuelana, que é ocupada, tá, pelo encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, o Fred Meregotti, do governo Maduro. Tá? Ele é o representante do governo Maduro. Segundo ele, essas pessoas pularam o muro e entraram nas instalações e iniciaram ali uma ocupação. Segundo a embaixadora do Guaidó no Brasil, a Maria Tereza Belândria, um grupo de funcionários do regime Maduro, ela falou isso
por telefone à Folha de São Paulo, do regime Maduro, decidiu desertar, digamos assim, reconhecer o Guaidó e teriam simplesmente aberto a porta e falado pro pessoal, entra aí. Ou seja, não teria sido uma invasão, teria sido uma entrada, né, sem uso de força, de violência. Aí, o encarregado de negócios do governo Maduro, o Fred Meregotti, ele mandou mensagens para parlamentares brasileiros e algumas outras lideranças políticas próximas a ele, que dizendo assim, essa informação é da Mônica Bergamo, tá? Companheiros, informo que pessoas estranhas nas nossas instalações estão entrando na embaixada. Estão violentando o território venezuelano. Ele mesmo está errado. Necessitamos ajuda e uma ativação imediata de todos os movimentos sociais e partidos políticos. Ele nega que funcionários da embaixada tenham aberto a porta, como disse a embaixadora. Todos os funcionários da embaixada reconhecem Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Não houve nada disso, tá? Aí o que aconteceu? Ele chamou a polícia militar, que ficou receosa de agir, os policiais ficaram receosos de agir, com medo de depois serem acusados de estarem justamente violando, né, a embaixada venezuelana. Então, entrarem na embaixada, tirarem as pessoas, enfim, alguma coisa assim. O encarregado de negócios disse que famílias estão dentro das instalações e estão sendo assediadas pelos manifestantes pró-Guaidó. Muitos nacionais brasileiros entre eles. Os manifestantes? Sim. A embaixadora pró-Guaidó disse que os funcionários estavam sendo convidados a serem incorporados ao trabalho da embaixada. Aí, o deputado do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, foi à embaixada para tentar negociar algum acordo, alguma coisa assim. Posteriormente, o governo da Venezuela soltou uma nota condenando essa invasão da embaixada e exigindo que o governo brasileiro cumpra com as obrigações de proteger a sua sede diplomática. No final do dia, no final da quarta-feira, tá? Cerca de 12 horas depois, tá? Mais ou menos ali pelas 9 da noite, 10 da noite, horário de Brasília, 11 apoiadores do Guaidó que estavam dentro da embaixada saíram do prédio sob escolta policial, liderados pelo diplomata Tomás Silva, que seria o principal conselheiro da Maria Tereza Bellandre, tá? Manifestantes estavam presentes. Ele que, inclusive, de acordo com a apuração da revista Fórum, teria alugado 2 veículos que foram usados para a invasão, né? E um detalhe que a gente esqueceu de mencionar é que essa ação ocorreu às 4 da manhã de quarta-feira. Eu falei que o início da crise foi 9 da manhã, mas foi finalzinho da madrugada, né? Então fica o complemento, peço desculpas por ter esquecido disso. Teve, inclusive, segundo imagens nas redes sociais, porradaria entre manifestantes pró-Guaidó e manifestantes pró-Maduro. A polícia militar do Distrito Federal usou spray de pimenta para despertar as pessoas. E o que acontece? Se vocês repararem, né, ocorreu na quarta-feira. Na quarta-feira foi o dia de abertura do BRICS. Então, assim, a cúpula do BRICS já começou com uma certa tensão. Um ruído ali. Um certo constrangimento para o governo brasileiro, tá? E aí entram aqui algumas questões, que foi o seguinte: parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, publicaram nas redes sociais contra a invasão / entrada do prédio da embaixada.
integrantes do PSL, o partido que, pelo menos por enquanto, né, é o partido do presidente brasileiro, já que ele quer formar um novo partido. Uma aliança. Declararam apoio ao representante pró-Guaidó. Nesse sentido, teve uma questão bastante complicada, que foi o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, que aqui a gente não está falando do Eduardo Bolsonaro não apenas como filho do presidente do Brasil, mas a gente está falando dele como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele manifestou apoio à invasão, segundo os diplomatas venezuelanos, ou à entrada, segundo os diplomatas do Guaidó. E aí, muita gente comentou que, ao fazer isso, você teria ali uma possibilidade, digamos assim, de abrir um precedente, ou de depois, enfim, justificar ou incentivar uma ação similar na Embaixada Brasileira em Caracas. Vamos supor, grupos pró-Maduro invadirem a Embaixada Brasileira em Caracas para, sei lá, para bater nos funcionários. Tá? Dando aqui um exemplo bem idiota. E só lembrando que tanto Brasil quanto Venezuela não têm embaixadores, respectivamente, na capital vizinha. O Venezuela, no caso, o governo Maduro. O governo Maduro desde 2016. Isso, ainda. isso. Essa é outra coisa, né? A gente já vamos entrar nisso. Pro Brasil, a representação do governo venezuelano é a Maria Tereza Belândria, que foi apontada pelo Guaidó, tá? Então você teve deputados de um espectro político fazendo comentários, deputados do outro espectro político fazendo comentários também. Alguns deputados, por exemplo, Glauber Braga, do PSOL, tuitou assim: há aqui uma dúvida se isso não é uma ação orquestrada com o próprio governo brasileiro, ou pelo menos com uma parte do governo brasileiro. Tá? O perfil do Twitter do presidente Jair Bolsonaro disse que repudia interferência de atores externos e que o governo vai tomar as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência em conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Houve denúncias também, né, de que policiais e funcionários do Itamaraty impediam o acesso de parlamentares brasileiros à embaixada. E essa denúncia foi do Glauber Braga também, salvo engano. Então, assim... e detalhe. Depois, o Palácio do Planalto, numa publicação assinada pelo Gabinete de Segurança Institucional, negou que o governo brasileiro tivesse conhecimento prévio ou incentivado a invasão da Embaixada Venezuelana em Brasília. Inicialmente, o texto dizia que o que ocorreu, né, foi uma invasão por partidários do senhor Juan Guaidó, tá? E que indivíduos inescrupulosos e levianos querem tirar proveito dos acontecimentos para gerar desordem e instabilidade. Só que depois foi publicada uma nova nota tirando a menção direta ao Guaidó, tá? Isso é importante de se colocar. Tivemos depois uma nova nota mudando o texto. E foi postada justamente quando o Bolsonaro estava com o presidente chinês, tá? Então, assim, vocês veem que, nesse momento, depois a gente está falando uns 15 minutos sobre esse assunto, muitos de vocês, a maioria de vocês deve estar confuso sobre o que aconteceu. Como estão todos, tá? Então, alguns de vocês vão estar dizendo que foi obra do Guaidó, alguns de vocês vão estar dizendo que foi legítimo, outros vão dizer que não foi legítimo, outros vão dizer que foi armação do governo brasileiro, outros vão dizer que não foi armação do governo brasileiro. E, então, alguns de vocês vão dizer, inclusive, que a gente está comprando uma outra narrativa. O fato é, tá tudo muito nebuloso.
o que o governo venezuelano do Maduro alega foi de que partidários do Guaidó tentaram entrar na embaixada. Isso é completamente plausível. Ao mesmo tempo, a embaixadora do Guaidó no Brasil diz que, olha, foram funcionários da embaixada pro Maduro que desertaram. O que também é plausível. Também as duas versões são plausíveis. Tá? A da invasão não autorizada, tentando tomar o prédio, digamos assim, e a da deserção. Tá? Até agora não teve ninguém vindo a público falando explicitamente dessa deserção. Tá? O fato é, nós tivemos tumulto, tivemos pessoas se agredindo, tivemos gás de pimenta, tivemos protestos, tivemos incentivos, enfim. Outro que disse que o Itamaraty proibiu de entrar na embaixada foi o senador Teomário Mota, que você mencionou anteriormente. Ele também fez essa reclamação. Fui chamado por membros da embaixada para dialogar, buscar entendimento. Ao chegar lá, fui impedido de entrar pelo Ministério das Relações Exteriores. Desde quando o MRE controla quem entra e quem sai de uma embaixada? Sabe o que está aparecendo? Que essa invasão foi orquestrada por esse ministério. E aí, a gente vai para os aspectos legais dessa história toda, tá? Que, novamente, repito, tivemos ajuda da nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos para isso. A primeira delas é, né, uma embaixada, né, não é território do Estado que ela representa, tá? Ela é território do Estado que recebe. Porque senão, né, aí teve até um exemplo que a Ana Luísa já usou, que é, se você tivesse uma embaixada, se a embaixada fosse território soberano, fosse território daquele país, imagina uma embaixada numa cidade que tem costa marítima. Isso quer dizer que, então, que a Venezuela tem um pedaço do mar, o Uruguai tem um pedaço do mar, por aí vai. Uma embaixada que fosse na beira-mar, na praia, em Copacabana, né, por exemplo. Então, aquele pedaço de praia vira território do Uruguai, né? Então, inclusive, tá a dica pro Cazaquistão, né, se fosse assim. Então, assim, o que acontece é que as embaixadas, as autoridades, a correspondência e os veículos, eles são invioláveis, né? Não tem soberania, eles são invioláveis, tá? Segundo o artigo 22 da Convenção de Viena. Ou seja, as autoridades do Estado no território onde a embaixada se instalou não podem entrar sem autorização das autoridades a que a embaixada pertence, sem, né, inclusive os arquivos, tá? Independente de onde estiverem. Então vamos supor, se o embaixador da Guatemala deixar cair um envelope no aeroporto de Guarulhos e um policial federal encontra esse envelope, ele não pode abrir, tá? Claro, acho que ninguém pode abrir envelope de outra pessoa, né? Mas assim, nesse caso, né, estamos falando ali de um documento, de um arquivo que tem inviolabilidade garantida. Se você fizer isso, pode dar um incidente, pode dar problemas. O Estado acreditado tem a obrigação de proteger os locais de missões diplomáticas, tá? Então, não é um território soberano, é inviolável, é diferente. Porque senão, vamos supor, se você tem ali o que aconteceu com Assange no Equador, você poderia dizer que os britânicos invadiram o Equador e o Equador poderia alegar legítima defesa para atacar os britânicos, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, essa é a coisa, né, mais um erro bastante comum. Aí, nós temos uma outra questão, que é o seguinte: nesse caso específico, embora ainda esteja tudo muito nebuloso, nós temos uma pessoa, no caso a Maria Tereza Belândria, que está acreditada como embaixadora da Venezuela no Brasil. O encarregado de negócios, não sabemos, tá, como está o estado das credenciais dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o governo brasileiro, de fato,
quisesse trocar a representação da Venezuela aqui no país, o que eles poderiam fazer, claro, daria, né, uma discussão política muito grande, seria simplesmente falar, olha, todos os funcionários do Maduro são persona não grata, vai todo mundo embora, tá? E quem vai assumir a embaixada vai ser a senhora Maria Tereza Belândria e o staff dela, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Que o Brasil, ele não precisaria, tá, fomentar esse tipo de ação. Se o Brasil teve alguma participação nisso, o governo brasileiro, melhor dizendo, o nome disso é burrice. E segundo, aí entrando numa parte de opinião, que é, o Brasil deveria, inclusive, deixar essa questão a ser resolvida pelos próprios venezuelanos. Por conta por exemplo, como a gente falou, da inviolabilidade do prédio da embaixada. Você não vai conseguir mandar a polícia do Distrito Federal, ou a Polícia Militar do Distrito Federal, ou a Polícia Federal, ou o Exército, quem for, entrar no prédio e tirar aquelas pessoas lá de dentro à força. Se você fizer isso, vai repercutir negativamente pelo mundo inteiro. Tá? Se o Brasil quiser trocar o staff, faz isso. Fala, ó, todo mundo aqui é persona não grata, volta pra casa, a gente não reconhece mais vocês. Então, assim, novamente, tudo ainda está muito nebuloso. Sobre as questões jurídicas, tem esses 3 pontos que são inviolabilidade do prédio. Segundo, as credenciais, porque o Brasil creditou como embaixadora a Maria Tereza Belândria, em relação ao encarregado de negócios do governo Maduro, nós não sabemos qual é o staff, digamos assim, qual é o estado dele atualmente, tá? Isso aqui, eu vou repetir a palavra, não sei, tá? Eu não estou afirmando nada, não sei. E terceiro, se o governo brasileiro fosse agir de alguma maneira a favor do governo do Guaidó, da representação do Guaidó, seria muito mais fácil simplesmente falar que, olha, todo mundo aqui é pessoa não grata e vamos embora, tá? Então, segundo, inclusive, a Belândria, o problema começou quando o Manuel Antônio Barroso, o tumulto teria começado, tá? Essa aqui é uma outra versão. Esse Manuel Antônio Barroso, ele é militar, ele é o adido militar venezuelano no Brasil, e ele teria, né, chegado ao local e iniciado o tumulto, tá? Novamente, é tudo versão. Para mim, não faz muito sentido dizer que o governo brasileiro teve alguma participação ou não, porque era o início da cúpula dos BRICS, tá? Mais do que isso, para mim, isso dá mais sentido ainda o fato de que pode ter sido algo articulado pela representação do Guaidó, achando que, como era o início da cúpula dos BRICS, não dariam tanta atenção, ou então o governo brasileiro tentaria ali uma solução rápida, eventualmente, enfim, tomando um lado rapidamente, porque o timing é muito bizarro, né? Você espera algumas das principais lideranças do mundo pousarem em Brasília para iniciar esse negócio, tá? Para tentar fazer esse negócio. Pode ter gerado até um mal-estar, né? Sim, gerou no mínimo umas imagens bizarras, tá? Então, assim, Eu digo mal-estar entre a representação do Guaidó e do governo Brasil. brasileiro. Sim. E isso é muito bem apontado. Então, assim, essa denúncia, essa acusação de que o governo brasileiro teve alguma participação, sabia disso, não faz muito sentido. Pela data e pelo fato de que o governo brasileiro poderia muito bem declarar ali todo mundo persona não grata e expulsar do país.
tá? Embora você tenha que dar um prazo para isso, tá? Você não pode declarar como pessoa não grata e querer que o cara esteja na Venezuela em 15 minutos. Tá? Você tem que, pelo próprio texto da Convenção de Viena, quando você declara alguém como pessoa não grata, né, ela não é mais considerada representante do Estado acreditante e ela tem que ter um prazo razoável para que a pessoa saia do país e de maneira segura. Tá? Não adianta falar, olha, você tem que ir embora aqui, tá aqui R$5 e pega um ônibus, entendeu? Vá a pé. Passa no meio dos manifestantes. Não, você tem que acompanhar, escoltar a pessoa até o aeroporto, tudo mais, tudo certinho. Tá? Então, assim, eu acho muito esquisito essa acusação de alguns parlamentares de participação do governo brasileiro, porque não faz sentido nenhum. Né? Você teria até outras maneiras. Agora, que a gente não sabe direito o que aconteceu, se teve deserção, se foi invasão, ou então, vamos lembrar, tem uma outra coisa aqui que, aí é claro, se é para especular, vamos especular tudo. Quando o Guaidó iniciou aquela... não lembro agora o nome que ele deu, mas acho que era Operação Liberdade, que ele declarou isso numa base aérea do lado do Leopoldo Lopes, ele achava que ele tinha muitos militares do lado dele, o que se provou errado. Então, inicialmente, pode até ter sido isso, eles achando que, olha, o pessoal da embaixada tá com a gente, vamos lá, vamos entrar e vamos trocar. E no final das contas, eles estavam errados, ou foi um chamariz, né? O cara se passou pro pró-Guaidó para forçar uma situação, mas ele continuou pró-Maduro por dentro, né? Então, assim, se é para especular, vamos especular todos os cenários possíveis, tá? Acho que sobre essa questão da embaixada venezuelana, por enquanto, é isso. Para a gente fechar aqui na nossa região, o ex-general venezuelano e ex-chefe da inteligência venezuelana, Hugo Armando Carvajal, ele estava na Espanha e ele teve autorização, a Corte Espanhola autorizou a extradição dele aos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas. Ele que saiu da Venezuela depois de passar a apoiar o Guaidó, tá? Mas ele era inicialmente parte do governo Hugo Chávez, inclusive. Tá? E aí a Corte Espanhola autorizou a extradição dele para os Estados Unidos por essas acusações, e aí ele desapareceu, sumiu. A advogada dele, Maria Dolores de Arguelles, disse que não foi informada do seu paradeiro, não sabe onde ele está e ela não recebeu, naquele momento, a transcrição da decisão da corte, então ela não iria comentar isso, certo? Em fevereiro, ele fugiu da Venezuela de barco para a República Dominicana, da República Dominicana foi para a Venezuela, porém ele era acusado desde 2011 de ter participado de atividade de narcotráfico, tá? Facilitando a entrada de cocaína para o México. Tá? Se ele for condenado, ele pode pegar entre 10 anos de cana e prisão perpétua, porém, como a gente mencionou, ele desapareceu e agora as autoridades espanholas estão tendo aí que, né, dar alguma satisfação de como assim o cara desapareceu. Né? O cara simplesmente, né, ninguém sabe onde ele está. Saindo da Venezuela, né, a gente dá uma volta pelo continente, vamos ao Uruguai, onde o Alberto Fernandes, o presidente eleito da Argentina, está cometendo o mesmo erro que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro cometeu em relação à eleição argentina. Por quê? Porque ele foi até o Uruguai para declarar o seu apoio ao Daniel Martínez, o candidato da Frente Ampla, tiraram fotos... O Bolsonaro fez isso com o Uruguai também. O Bolsonaro, mas o Bolsonaro não chegou aí para o Uruguai. Não chegou aí, mas declarou apoio ao Lacage Pou. Ao Lacage. Mas aí ele foi lá, tirou fotos, né, e disse que estão juntos, né, são brothers e tal. E aí o Lacage Pou, né, disse que isso é uma intromissão no processo eleitoral do Uruguai, nos assuntos internos do país, tá? Dizendo que ele não questiona a visita do Alberto Fernandes ao presidente Vázquez.
Porém, ele está também visitando um candidato à presidência que ele expressou sua solidariedade em um excesso de intromissão. Por quê? Porque o Alberto Fernandes foi ao Uruguai para visitar o Tabaré Vázquez, né? Enfim, mesmo como presidente eleito, e o Tabaré Vázquez está passando por um problema de saúde, foi diagnosticado com câncer e tudo mais, então até, enfim, uma visita ali para solidariedade, apoio, mas ele também aproveitou, né, e tirou fotos lá com o Daniel Martínez, né? Falou que é um baita cara legal e tudo mais. E aí isso, obviamente, pegou muito mal e... Além de ser uma coisa complicada, vamos lembrar, né, que nas pesquisas o Lacage-Pou está em primeiro. A última pesquisa, ele inclusive ele vence tirando a margem de erro, né? Porque foi 49-42, se eu não me engano. A última pesquisa, e teve debate ontem também. Ontem, quarta-feira, dia 13. 49-42. Se você colocar ali uma margem de erro de 3%, né? Fica 40, no melhor cenário para o Daniel Martins, fica 45-46. Pois é. Então, até porque a gente mencionou, né? Muito os votos dos outros candidatos, a maioria deve migrar para o Lacage-Pou. A gente vai para o Chile. Antes, só como mera curiosidade, o link estava perdido aqui, tinha até esquecido de comentar, mas não é exatamente uma notícia, né? O rei da Espanha visitou Cuba essa semana. Pois é. Né? Então, assim, só pela curiosidade, né? Ele foi recebido lá pelo Miguel e, enfim, né? Semana de eleições na Espanha, não ficou tanto tempo assim, mas visitou Cuba, foi recebido com tropa no aeroporto, tudo mais. E aí a gente vai para o Chile, em que o presidente Sebastián Piñera, ainda temos protestos, né, no Chile, e aí o Piñera propôs 3 acordos nacionais, né, 3 pactos nacionais. Né? Segundo ele, né, são urgentes e necessários. Em primeiro lugar, a paz, que permita condenar de modo categórico uma violência que tem causado tantos danos. Em segundo lugar, um acordo por justiça social, estimulando uma robusta agenda social que nos permitiria avançar rapidamente para um Chile mais justo, com menos abusos, com maior igualdade de oportunidades e com menos privilégios. E, em terceiro, uma nova Constituição, dentro do marco da institucionalidade democrática, com uma clara e efetiva participação cidadã e com um plebiscito ratificatório. Tá? Os cidadãos não apenas participarão da elaboração da nova Constituição, como também teriam a última palavra em sua aprovação. Tá? Lembrando que a Constituição chilena é de 1980, né? Uma herança do período Pinochet, ela teve algumas partes alteradas depois no período democrático, né? Remendadas e tudo mais, sei lá, votaram lá umas PECs, não sei se eles usam o termo PEC, né? Porém, uma delas foi inclusive logo depois da morte do Pinochet, acabando com a figura dos senadores nomeados, né? Que você tinha senadores representantes do judiciário, representantes das Forças Armadas, né? Eu não lembro direito, até porque isso acabou em 2005, se não me engano, mas era mais ou menos o seguinte: é como se o comandante do exército chileno também tivesse uma prerrogativa de senador, tá? Então ele também pudesse ele tinha voto como senador, né? Então nós temos o Piñera abrindo portas para essa constituinte. Ainda não temos, né, uma questão firme, né, uma data, alguma coisa assim, né? Porém, a ideia é a formulação de um Congresso Constituinte eleito, né, para formular uma nova Constituição. Tá? Entre as mudanças que o próprio Piñera anunciou, né, no seu projeto, estariam garantias de definir melhor os direitos das pessoas, estabelecer como elas serão respeitadas, especificar obrigações do Estado, criando melhores mecanismos de participação cidadã, né? Então, veremos aí como é que vai ser essa questão da Constituinte chilena. De qualquer maneira, nessa semana tivemos um anúncio de greve geral, tá, em Santiago, de qualquer maneira. E tivemos um protesto com cerca de 80 mil pessoas
e o peso chileno atingiu o seu menor valor histórico perante o dólar nessa semana. E falando em greve, a seleção chilena também declarou que não ia jogar contra o Peru nessa data FIFA, o clássico do Pacífico, né, que estava previsto para Lima. Isso, em solidariedade aos protestos. E nesse processo o Rueda disse que talvez peça o boné, né? O Rueda é o técnico da seleção chilena, colombiano, disse que ex-técnico do Flamengo, inclusive, e a gente tá fazendo que nem a Fox Sports, a gente tem que dar um jeito de mencionar o Flamengo em tudo que é programa. Ex-técnico do Flamengo anuncia que vai renunciar à seleção chilena. Tipo não, você não pode dizer que é seleção chilena. Há uma seleção. É o bait, né? Isso. Ex-treinador do Flamengo opina sobre protestos políticos. Tem que ser alguma coisa assim. Aí você pensa que vai ser, sei lá, o Abelão falando do Brasil, mas não, é o Rueda falando da situação no Chile. Mas brincadeiras à parte, né, os protestos no Chile continuam, né, e a gente fez um programa recentemente em que a gente abordou o histórico do país. E uma nota bizarra também, porque aconteceu um tiroteio numa manifestação em Reñaca, na 5ª região, ali próximo de Viña del Mar, no qual o acusado seria o estadunidense John Cobbin, que é um professor universitário que já fez parte da League of the South, que é uma organização supremacista na Califórnia, e que ele tinha planos de fazer uma colônia branca na região metropolitana de Santiago, e inclusive ele acaba sendo o principal suspeito porque num próprio hangout no YouTube ele falou que ele foi o autor dos disparos, né? Mas alegando legítima defesa. Ele depois apagou o vídeo, mas ele foi recuperado pela revista The Clinic e está disponível no site quando ele faz essa confissão. Ele que mora no Chile desde 2013 e já se declarou a pessoa mais neoliberal que vive no Chile. Eu tô surpreso ele não ter dito que era só uma brincadeira o vídeo. Ou então de que pessoas negras cortam meu cabelo, alguma coisa assim. Ou que ele não gosta de comer arroz com ovo. Pois é.